Quanto aos debates acerca de Jesus, a gente já viu o caso da divindade dele. Mas como é que fica a relação das duas naturezas, o aspecto divino e o aspecto humano da vida de Jesus? E nisso, o Concílio de Calcedônia, ele forja um consenso cristológico nas igrejas ocidentais, e isso acaba perdurando até hoje, independentemente da gente ter como eu posso dizer, a noção de que isso aconteceu, né? Então, é como a gente já falou algumas vezes, que a doutrina, ela não caiu no nosso colo assim, do nada, né? Assim, pá! Não, teve toda uma caminhada, inclusive no contexto político, né? De você ver um imperador moderando o debate entre teólogos, que é uma coisa que chega a ser até engraçada na nossa cabeça hoje, mas foi visto como normal acontecer aquilo lá. E em relação à resolução de Calcedônia, a gente teve um desequilíbrio entre o monofisismo e o nestorianismo. No caso de monofisismo e nestorianismo, a gente vai observar que no monofisismo existe a crença de que Jesus possuía apenas uma natureza divina e não uma natureza humana. Daí a ideia do mono, né? De um só, e da physis. E a gente, por exemplo, no monofisismo, a gente tem duas linhas monofisistas, o apolinarismo e o eutiquianismo. No caso do apolinarismo, ele foi formulado por Apolinário de Laodiceia, e esse Apolinário ele ensinava que Jesus possuía um corpo humano, mais um nous divino. Nous é aquilo que a gente geralmente traduz como mente, mas pode ser visto também como percepção. Então, nous era um termo usado por filósofos gregos para denotar o poder de compreensão, a alma racional de um indivíduo, além da ideia que a gente tem de mente. Daí a ideia da palavra grega metanoia, que a gente traduz por arrependimento. E meta tem a ver com transformação, certo? E esse noia tem a ver não apenas com a mudança de você raciocinar, mas de você inclusive compreender, de você perceber o seu olhar acerca da realidade. Então, aqui, embora não era para falar disso, mas aqui está, no caso, o pensamento de Apolinário é que Jesus tinha um corpo humano, certo? Ele tinha um corpo humano, mas a sua realidade metafísica ou imaterial era totalmente divina, não tinha mais nada de humano nesse contexto. E para Apolinário, o verbo, ao encarnar, ele assumiu, junto com seu corpo humano, duas almas, a vegetativa e a sensitiva. Então a gente verifica que assim, está lá o corpo humano, e aí o verbo vai e encarna. E quando ele assume essas duas almas, a gente verifica aqui o seguinte, deixa eu ver. Pegando o raciocínio das almas vegetativas, vamos observar que, para Aristóteles, o termo alma, psique, com o significado de poder vital, essência de vida que existe em todas as coisas vivas, observa-se que as plantas tinham apenas uma alma, a alma vegetativa, que é a capacidade de nutrir-se, crescer e reproduzir. Animais também possuíam uma alma vegetativa, afinal eles também podem comer e ter cria. Mas também possuíam uma alma sensitiva, isso é, o poder de mover-se autonomamente e a capacidade para ter sensações como dor, prazer, alegria ou tristeza. Seres humanos superiores às plantas e animais teriam 3 almas, isso na compreensão daquele tempo. A alma vegetativa, aquela que a planta tem, a alma sensitiva,
aquela que o animal tem, e a alma racional, que é a capacidade de pensar, raciocinar e tomar decisões conscientes. Para Apolinário, o Verbo, ao encarnar, assumiu junto com seu corpo humano duas almas, a vegetativa e a sensitiva. Mas no lugar da alma racional, Jesus possuía o poder do Logos. Então, em vez dele ter as três almas naquele contexto, daquele pensamento que se tinha, ele tinha as duas que tinham a ver com o aspecto de corpo e de contato com o meio ambiente, mas naquilo que os homens teriam a alma racional, ele teria o Logos divino. Entende? E nesse contexto aqui, sua mente, quando humano, era exatamente e unicamente a mente eterna do próprio Deus. Suas ideias foram condenadas nos concílios de Constantinopla e de Calcedônia por serem, em essência, uma forma modificada do docetismo. Assim como os docetistas afirmavam que Jesus apenas parecia ter um corpo humano, Apolinário estava afirmando que Jesus apenas parecia ter uma mente humana. Mas se Cristo não foi inteiramente humano, se faltou a Cristo justamente aquela parte da alma que nos diferencia dos animais e das plantas, de que maneira podemos dizer que Jesus se fez humano como nós? E se Jesus não foi inteiramente humano, do que valeria seu sacrifício como homem para nos salvar? Porque se a humanidade estava em pecado e se alguém tinha que pagar pela humanidade, como é que poderia ser alguém que é divino pagar pela humanidade? Então a humanidade não pagou a conta. Então tinha que ser alguém humano, certo? E a gente, por exemplo, além disso daí, a gente tem o eutiquianismo. Enquanto no apolinarismo a gente vê que assim, no aspecto humano, Jesus, no aspecto físico, Jesus está de boa, tipo a gente. Mas no aspecto imaterial, a gente tem um Logos divino em vez de ter uma mente humana. Então, Jesus não é bem humano aqui. No caso da proposta de Eutiques, o monge de Constantinopla, Jesus possuía uma natureza humana, mas ela foi combinada com sua natureza divina, e com isso sua humanidade foi totalmente superada, anulada pela sua divindade. E nesse caso, Jesus até possuía uma natureza humana, só que nessa combinação, essa natureza humana foi anulada. E a ilustração mais comum dessa ideia é a imagem de que a humanidade de Jesus foi dissolvida em sua divindade, assim como uma gota de mel se dissolve no oceano. Então, ou seja, Jesus até começou humano, mas, entende? E nesse caso aqui, a gente, por exemplo, vai perceber que Eutiques preservou as duas naturezas, mas na prática encolheu a humanidade de Jesus a ponto de ela ser um fator completamente irrelevante, uma gotícula minúscula de um infinito oceano de natureza divina. Então a gente tem aqui o monofisismo, que se divide em apolinarismo e eutiquianismo. Outra doutrina, heresia, é o nestorianismo. Nestório insistiu numa divisão radical entre a humanidade e a divindade de Jesus. Ele atacou o termo Theotokos, mãe de Deus, lembra do último encontro? Em relação a Maria. Para ele, Jesus Cristo era a combinação de duas pessoas separadas, uma humana e outra divina em um só corpo. Então, enquanto você tem no monofisismo uma situação em que há duas naturezas em conflito, a gente no nestorianismo tem uma questão de duas pessoas, percebe? E aí nisso, para ele, Cristo era a combinação de duas pessoas separadas, uma pessoa humana e uma outra pessoa divina, as duas no mesmo corpo. Jesus, o homem, era unido ao Filho Eterno, mas sujeito a ele. É como, não sei, mas se você lembra, naquele desenho que tinha da Liga da Justiça, os Super Amigos, o Tempestade,
que ele era um cara que ele, dentro da sua mente, ele estava junto com o professor dele. Então, é meio que assim, tem duas pessoas, mas só tem um corpo ali. Perdão pelo preconceito de achar que você não sabe, tá? Então, aí nesse caso, enquanto isso, na sala de justiça, então, a gente, por exemplo, vê aqui que é como se tivéssemos duas pessoas e essas duas pessoas estivessem misturadas, sendo que o homem estava sendo sujeito ao Filho Eterno e inferior por ele ser humano. E Maria foi mãe da pessoa humana de Jesus, mas não foi mãe da pessoa divina de Jesus. Então essa é a questão aqui. E deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um trecho. Página 145. Quando o bispo e teólogo Cirilo de Alexandria atacou sua posição, Nestório respondeu negando firmemente que o Jesus humano poderia ser considerado a mesma pessoa que o Jesus divino. Se alguém disser que o homem formado da Virgem é o Filho unigênito, gerado no seio do Pai, antes que fosse a estrela d'alva, Salmo 108, versículo 3, e não confessar que o homem recebeu o título de filho apenas por causa de sua ligação com aquele que é, em sua própria natureza, o Filho unigênito do Pai, que seja anátema. Então ele ainda foi forte aqui, foi enfático na sua palavra. E aí, no caso aqui, o autor ele chega até dizendo aqui, muitos evangélicos temerosos para não cair no que entendem ser mariolatria, rejeitam a expressão mãe de Deus, argumentando que Maria foi a mãe de Jesus em sua encarnação, mas não foi a origem de sua divindade. Apesar disto estar correto, é ainda assim perigoso negar que Maria foi mãe de Deus pelo simples motivo de que, ao fazermos isso acidentalmente, caímos em nestorianismo. Então, a questão do cuidado, certo? Então, a expressão mãe de Deus não é importante pelo que ela nos fala sobre Maria, e sim pelo que ela nos diz sobre Jesus, que o menino que nasceu de Maria era o próprio Deus encarnado. Então é como se dissesse, Maria é mãe de Deus encarnado, entende? No caso, o Deus encarnado que se manifesta no tempo e na história, desse sim, certo? E aí não do verbo eterno, não sei se dá para perceber a diferença aqui. E Maria foi apenas um ser humano, uma mulher santa escolhida por Deus para um maravilhoso propósito. E Jesus tomou dela apenas sua humanidade e não sua divindade, que ele já possuía eternamente. Mas ao vir ao mundo, sendo uma só pessoa combinando naturezas humana e divina, Jesus nasceu de Maria. Ela é sua mãe. Sendo mãe do homem que era Deus, Maria pode ser justamente chamada de mãe de Deus, mesmo por aqueles que não desejam venerá-la como uma santa, certo? E aí nisso, o concílio de Calcedônia foi convocado em 451, tornou oficial a posição de que em Jesus Cristo existiu uma só pessoa, com duas naturezas distintas, porém igualmente manifestas, completa e indissolúvel humanidade, e completa e eterna divindade. Então a gente, por exemplo, olha para uma situação dessa em que Jesus, quando ele sobe em corpo, ressuscitado, glorificado, mas em corpo, certo? E tanto que quando ele vem conversar com os discípulos, ele está ali na beira da praia com aquele peixe na brasa. Um fantasminha não ia poder comer o peixe, certo? Mas embora ele pudesse atravessar uma parede, só para ter mais ou menos uma ideia. Pô, a gente com o corpo desse ia tirar uma onda, né? Então, aí, lendo aqui, seguindo os santos padres, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado, segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós, e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção da natureza, de modo algum, é anulado pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos padres nos transmitiu. Então a gente viu aqui a questão de o concílio, ele vem como uma resposta para aquelas heterodoxias que são transformadas em heresias depois de uma discussão ampla pelo fato de que assim Jesus foi para o céu, os apóstolos morreram, e aí nisso os pais da igreja eles vêm mantendo a tradição, e nisso os pais da igreja vão passando e vai surgindo uma nova geração, e essa nova geração começa a discutir teologia, discutir doutrina, e chegando a conclusões que alguns falam assim, opa, está destoando isso daí. E aí, a partir dessa divergência, peraí, vamos sentar para discutir. E aí, quando começam a debater, olha só, isso aí não cabe entre nós. Ou você abre mão dessa convicção, ou você vai ser excomungado. Então, aí, a gente teve essa situação do apolinarismo e o nestorianismo. Quer dizer, o monofisismo, perdão, com o apolinarismo e eutiquianismo, e o nestorianismo.